Está começando mais uma vez pela TV Novo Tempo o seu programa Evidências. E você sabe, sempre na busca dos fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Também procuramos conhecer os fatos que dão contexto às passagens bíblicas, como se pudéssemos voltar no tempo e aprender mais sobre elas. Hoje vamos continuar a nossa trajetória contando a curiosa história do dinheiro. Temos muitas moedas para mostrar para você que são diretamente ligadas a passagens bíblicas que as mencionam. Então não sai daí, porque o Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, mas antes de entrar no assunto de hoje, eu quero dar um presente para você e sua família. É o Guia de Estudos da Bíblia Evidências, que foi preparado com muito carinho para você pela produção do programa Evidências. Esse curso é inteiramente grátis, você pode pedi-lo pelo site biblia.com.br ou pode ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121, ou ainda, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no canto do seu vídeo e fazer a solicitação. Você só vai precisar preencher um pequeno cadastro e em poucos dias o guia chegará em sua casa completamente de graça. Muito bem, pessoal, vamos continuar o nosso assunto hoje sobre a história do dinheiro, essa curiosa história do dinheiro. Em primeiro lugar, vamos recapitular que nós já vimos até aqui. Eu falei com vocês que a moeda não existia nos tempos mais longínquos, na época de Abraão, que ela foi inventada séculos depois, que no começo as pessoas faziam a transação comercial a partir de pedaços de prata ou de bronze, e agora nós podemos então acompanhar um pouquinho mais a evolução dessa história do dinheiro, da invenção da moeda e a sua relação com vários episódios descritos na Bíblia. Na verdade, pode até ser um pouco estranho falar que a Bíblia menciona tantas vezes o dinheiro, mas pode ter certeza, ele nos ajuda a compreender muitas passagens. Aliás, antes de entrar no assunto, eu não posso deixar de repetir que as moedas que você verá aqui nesse programa são parte da coleção notória Dr. Milton Soldani Afonso, um colecionador de moedas de antiguidades que doou a sua coleção para o Museu de Arqueologia Bíblica da UNASP, o MAB. Esse museu hoje tem mais de 2.000 peças arqueológicas relacionadas à arqueologia bíblica e você pode visitar o museu no campus de Engenheiro Coelho. Aliás, você será muito bem-vindo quando for ali visitar o museu. E essas moedas, é claro, fazem parte dessa coleção permanente que estão em exibição hoje lá para você poder conhecer. Muito bem. Agradecimentos feitos, reconhecimentos também estendidos, vamos agora entrar no assunto de hoje propriamente dito. Eu também havia mencionado no programa anterior que pelo fato das moedas serem pequenas e raras, eu não poderia trazer uma por uma aqui e ficar mostrando na câmera para você. Então, para facilitar o visual, a didática dessas antiguidades, eu resolvi tirar fotografias delas e colocar aqui no telão. Mas vai ficar mais fácil a gente interagir, ver como era a moeda, o desenho que estava ali, qual o significado dele e como ele nos ajuda a conhecer melhor o texto bíblico, tá bem? E mesmo correndo o risco de ser repetitivo, eu gostaria de enfatizar mais uma vez que as moedas como nós conhecemos foram inventadas muito tempo depois da época dos patriarcas, isto lá na Lídia, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas às vezes insistem em acreditar que José foi vendido por 20 moedas de prata, mas não foi assim. Depois que as moedas foram inventadas, ainda mesmo assim, passou-se um tempo até a forma atual, porque no início havia formas um tanto exóticas, tanto das moedas, depois que foram inventadas, como antes delas, formas que eram usadas nas transações comerciais praticadas por toda a humanidade ao longo dos séculos. Ok? Bom, e também no final do programa anterior, do nosso último programa,
eu havia dito para vocês uma coisa muito interessante que eu gostaria de mencionar aqui, a respeito do famoso ciclo do templo. Você se lembra? Eu não mostrei o ciclo do templo, mas eu fiz menção para ele. Só para você lembrar, lá nós vimos que os judeus consideravam a moeda de prata, aquela feita em Tiro, a mais consagrada para ser apresentada no templo. Então você vai ver agora no seu vídeo como era esta moeda. Os judeus consideravam esta moeda mais apropriada para ser usada no templo porque ela tinha uma concentração maior de prata do que as demais moedas. Ela, portanto, seria considerada a mais pura daquela época. Essa moeda que você acabou de ver era cunhada na cidade de Tiro, um importante centro portuário da antiguidade. Vou mostrar para você aqui no mapa. A cidade de Tiro ficava ao norte. Aqui embaixo você tem Judeia, Samaria e Galileia, que constituem o território dos judeus. Lá em cima você tem a província da Síria e ao canto, já ali na situação litorânea, você tem a Fenícia. E no ponto da Fenícia, a cidade de Tiro. A cidade de Tiro, como eu falei, era muito importante naquela época. Ela pertencia aos fenícios e era um centro portuário. Mas hoje, aquela região pertence ao território do Líbano. O Líbano, que é um país que não tem mais relações diplomáticas com Israel. Agora, o curioso, como eu também mencionei no programa anterior, é que os judeus recomendavam usar no templo apenas essas moedas, porque elas eram mais puras. Porém, eles temiam as moedas propriamente romanas por causa da imagem pagã que elas traziam, muitas vezes de uma divindade no verso e do imperador romano no outro lado. Só que a moeda de Tiro, como você viu, ela também tem a imagem de uma águia e tem a imagem de um rei. Mas eles faziam vistas grossas, digamos assim, a essas imagens do ciclo de Tiro. Porque, afinal de contas, imagem por imagem, ela também trazia a imagem de um monarca. Nesse caso, a Malcart, Heracles, que era justamente um misto entre o rei local e uma divindade pagã. Heracles, para que você saiba, é o mesmo Hércules, filho de Zeus, da mitologia grega. E eles também acabavam se esquecendo, ou fingindo esquecer, que no tempo mais antigo, na época do Antigo Testamento, a cidade de Tiro, que agora produzia essas moedas, teria sido um inimigo poderoso dos judeus, um inimigo que se uniu aos babilônios, caçoou da derrota de Judá para o rei Nabucodonosor, caçoou da destruição de Jerusalém e trouxe até um grande dissabor para o coração dos judeus. Aliás, tal atitude dos moradores da cidade de Tiro no Antigo Testamento acabou rendendo para a cidade uma maldição profética que se cumpriu no ano 587 a.C. Essa maldição foi inclusive proferida pelo profeta Ezequiel. Eu vou ler para você aqui na Bíblia. Num 10º ano, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, está quebrada a porta dos povos. Abriu-se para mim, eu me tornarei rico, agora que ela está assolada. Assim diz o Senhor Deus. Eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro, e deitarão abaixo as suas torres, e eu varrerei o seu pó, e farei dela penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro de redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus. E ela servirá de despojo para as nações. Ezequiel 26, versos 1 a 5. Palavras duras e fortes, não é mesmo? E o profeta ainda volta a repetir o seguinte no verso 14, preste atenção. Farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro de redes, jamais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Ezequiel 26, 14. Penha descalvada. O que significa essa expressão tão estranha? Penha é pedra e descalvada quer dizer lisa, careca, ou seja, seria uma pedra lisa, assim como o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, por exemplo. E a outra expressão, enxugadouro de redes, é uma referência aos pescadores que após um dia de intensa atividade no mar,
colocam as suas redes abertas na própria praia ou numa pedra lisa em cima dos rochedos ali, para que as redes pudessem secar ao sol, evitando assim que elas fossem guardadas molhadas e terminassem apodrecendo. Muitas vezes o pescador aproveita esses momentos em que está secando as redes para verificar algum estrago na própria rede e consertar pequenos danos. E é exatamente esta a cena que o profeta faz com referência ao que haveria de acontecer no futuro de Tiro. Agora, originalmente, eu falei com vocês, Tiro era uma cidade portuária, aliás, uma cidade muito importante para os fenícios. Mas, por ter cooperado com Nabucodonosor, principalmente na investida dos babilônios contra os judeus, e ainda pelo fato dos cidadãos de Tiro terem debochado de Israel, debochado da destruição de Jerusalém, de acordo com o profeta Ezequiel, aquela cidade seria, veja a profecia, destruída, ok? Suas pedras seriam lançadas no meio do mar, eu li isso no texto, e ela se tornaria uma pedra lisa e um enxugadouro de redes, que agora você sabe o que é um enxugadouro de redes. Agora, incrível, foi exatamente isso que aconteceu na história, você sabia? A profecia se cumpriu ao ponto. Eu vou mostrar para você o que aconteceu. Nabucodonosor, apesar de ter sido aliado de Tiro no começo da sua conquista, ele se voltou posteriormente contra aquela própria cidade de Tiro que o acolheu. E mais tarde, séculos depois de Nabucodonosor, Alexandre o Grande também invadiu a cidade, destruindo por completo o que havia sobrado, e ainda construiu no meio do mar um istmo ou um aterro que foi ampliado, sabe com o quê? Com pedras da própria cidade de Tiro, que agora foram arremessadas ao mar para fazer aquele aterro. Literalmente, as pedras da cidade foram, como dizia a profecia, lançadas ao mar. E assim como afirmou o profeta, a cidade de Tiro é até hoje uma vila de pescadores libaneses que, ironia das ironias, secam as suas redes sobre as pedras da antiga cidade, exatamente conforme o oráculo da profecia. Agora, você há de convir comigo que é estranho que uma cidade pagã, inimiga dos judeus e visitada pela ira divina, acabasse se tornando, nos tempos de Cristo, o único símbolo monetário aceito dentro do Templo de Jerusalém. Isso é, no mínimo, muito estranho, para não usar outra palavra aqui. Aliás, é mais estranho ainda, pessoal, se lembrarmos que o próprio livro de Ezequiel, no capítulo 26, onde há esse oráculo, o mesmo profeta, Ezequiel, que denunciou a perversidade de Tiro, usa a linguagem do seu rei como símbolo do próprio Satanás, ou seja, o rei de Tiro seria uma simbologia do diabo, Satanás, caindo do céu. Agora, ironia das ironias, o ciclo da cidade de Tiro é que era usado no templo. Mas muitos judeus talvez considerassem aquilo um elemento estranho, muito estranho, que não somente parecia uma tolerância, mas um endosso feito pela cúpula religiosa da cidade de Jerusalém a algo pagão usado dentro do Templo de Jerusalém por motivos talvez monetários, políticos, econômicos. E mais, eles levavam tão a sério o uso dessa moeda que, em 19 a.C., o governo de Roma decidiu reduzir a pureza das moedas de prata de Tiro. Aí sabe o que aconteceu? Essa é uma outra história que eu tenho que contar em pé para você. Os judeus, mesmo sem ter licença na época romana de cunhar suas próprias moedas, eu digo naquela época ali após a morte de Herodes o Grande, eles não podiam cunhar moedas por um tempo. Apenas na Galileia podia ter uma moeda ou outra, mas ali em Jerusalém não. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma solicitação ao imperador para dar-lhes o direito deles mesmos, em Jerusalém, cunharem o ciclo de Tiro para continuar usando no templo. Os romanos acabaram aceitando o pedido. Aí os judeus começaram a cunhar o ciclo de Tiro, dessa vez não mais na Fenícia, mas sim em Jerusalém. Aí esse novo ciclo de Tiro começou a ser
cunhado e começou a circular pela cidade de Jerusalém. Mas eu quero mostrar para você uma comparação interessante. Vamos ver mais uma vez o círculo de Tiro agora aqui no telão. Você vê que aqui você tem, como eu falei, a foto do rei de Tiro e atrás a águia, símbolo até de Roma. E você percebe que atrás da águia tem duas letras, parece um K e um P, mas na verdade é o Kappa e o Rho, duas letras gregas. Essas letras que você vê no canto superior da moeda significam, juntamente com a águia, é claro, significa que elas foram cunhadas por judeus em Jerusalém. Agora, preste atenção no que foi acontecendo com o tempo. Os próprios judeus perceberam que trazer aquela imagem, cunhá-la ali em Jerusalém, poderia comprometer a religiosidade deles, porque estava trazendo a imagem, lembra a questão da imagem do rei, a imagem da águia? Então o que eles fizeram? Eles começaram a cunhar uma nova série de moedas, mas com uma característica curiosa. Sabe qual? Você vai percebendo que claramente, à medida que novas moedas vão sendo cunhadas em Jerusalém, os judeus começam a perder todo o capricho que eles tinham nas primeiras moedas. Preste atenção mais uma vez aqui no telão, a moeda que eu mostrei para vocês cunhada em Jerusalém, de uma das primeiras edições. Agora vamos ver uma outra moeda igual cunhada em Jerusalém de uma edição posterior. Coloca aqui. Olha lá. O que você percebe muito claro aqui? Tanto o rosto do rei como a própria águia já estão completamente deformados. Não foi um erro dessa moeda em série. Isso foi feito de propósito. Vou pedir para colocar mais uma vez para vocês verem em casa. É difícil discernir que exista uma águia cunhada ali. Esta foi uma maneira judaica de resolver o problema da infração que aparentemente se tinha contra o mandamento de Deus de não farás para ti imagem de escultura. Então você pode ver como a imagem do rei, de um lado, e principalmente a imagem da águia foram completamente distorcidas nessa nova versão da moeda. Tudo para, de alguma forma, ficarem bem com a sua consciência religiosa. Esta, seguramente, era uma maneira de driblar, vamos dizer assim, a consciência quanto ao dilema religioso de terem elegido o shekel de Tiro como sendo o shekel do templo. Um shekel, uma moeda, um peso, com símbolos pagãos, cujo rei, como eu falei, foi no passado um símbolo do próprio Satanás na profecia de Ezequiel. Agora, imagine o ritual do templo. Vamos nos transportar mentalmente ao passado e imaginar como aquilo acontecia. Todos os dias, em Jerusalém, um judeu ou vários judeus chegavam ali para oferecer o seu sacrifício e eles entregavam esse sacrifício ao sacerdote. Ele queria ter a certeza de entregar sempre um animal perfeito. Então, para que tudo ocorresse conforme o protocolo, ele deveria comprar numa das lojas autorizadas pelos sacerdotes do templo o animal que ele haveria de entregar para o sacrifício. É aí que entravam os cambistas, ou aqueles que trocavam dinheiro, os mercadores. Porque, como eu falei também no programa anterior, apenas o shekel de Tiro, ou a prata, a moeda de Tiro, poderia ser usada para comprar animais para o sacrifício ou para dar oferta nos cofres do templo. Você não podia usar outra moeda. Então, o exercício era o seguinte: você era um adorador judeu, chegava até Jerusalém com a sua moeda, você tinha que trocar essa moeda, podia ser um asse, um estáter, um denário, não importa, você tinha que trocar pelo shekel do templo. Aí sim, com as moedas do templo, você podia realizar a sua oferta. Ah, e lembra de uma coisa que eu também disse: o preço da oferta que você tinha que dar, ou melhor, do tributo do templo, era meio ciclo de prata por pessoa. Aí começava a especulação dos cambistas, que colocavam o câmbio do dinheiro ao seu bel prazer, muitas vezes enganando o povo em benefício de si mesmos e dos sacerdotes, que também recebiam o seu percentual, a sua propina, por simplesmente fingirem que ignoravam os procedimentos errôneos do comércio no templo.
O Talmud, que é um tratado judeu que merece ser conhecido, diz que havia, além de toda a roubalheira, uma taxa fixa de 12% sobre cada troca que era feita em espécie do imposto cambial do templo. Era como aquelas taxas que nós temos hoje quando vamos, por exemplo, trocar real por dólar ou por euro ou qualquer outra moeda internacional. Agora imagine como é que esse pessoal não lucrava com Jerusalém apinhada de peregrinos durante as festas religiosas, especialmente a da Páscoa. Dá para você ter uma ideia de quanto dinheiro os cambistas, os vendedores do templo e os próprios sacerdotes recebiam fazendo negociatas, digamos assim, em nome de Deus? Não precisa ir muito longe para entender neste contexto a ira de Cristo em expulsar os vendilhões do templo. Eu imagino a voz irada de Jesus com um embargo na garganta, gritando ou falando: minha casa é uma casa de oração, mas vocês acabaram transformando-a num covil de ladrões. E foi chicote para todo lado, embora o que realmente expulsou os vendilhões ali não foram chibatadas, mas sim o poder divino de Jesus que resplandecia naquele momento. Depois você pode ler essa história no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 15 em diante. Compensa você conhecer esse episódio. Mas a história do shekel de Tiro, ou shekel do templo, não para por aqui. Se você se lembra, no episódio em que Judas traz Jesus, de acordo com o Evangelho, ele ganhou um dinheiro para trair Jesus. Você se lembra? Pois bem, de acordo com Mateus, capítulo 26, versos 14 e 15, foi assim que tudo aconteceu. Eu vou ler para você. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Ora, que moeda foi essa dada a Judas? Justamente o shekel do templo, ou o ciclo do templo, o dinheiro sagrado que era usado na casa de Deus. E o escrúpulo religioso, tanto de Judas quanto dos sacerdotes, foi tamanho que ele, depois, tomado de remorso, não de arrependimento verdadeiro, tentou devolver as moedas aos sacerdotes que recusaram recebê-las. Ele então as atirou novamente no ar, elas caíram ali no chão do santuário e ele saiu para enforcar-se. Os sacerdotes, no seu legalismo religioso, que estava muito longe de um caráter honesto, resolveram dessa vez usar essas moedas para comprar um cemitério, porque essas moedas não eram mais dignas de serem retornadas aos cofres do templo. Irônico, não é mesmo? Muito irônico. E assim, os judeus continuaram cunhando o ciclo do templo, todos em Jerusalém, é claro, até o ano 66 depois de Cristo, quando então iniciou-se uma revolta judaica contra os romanos, que durou 4 anos e culminou com a destruição do templo no ano 70 da nossa era. Vários líderes revolucionários começaram então a aparecer, infundindo ao povo uma revolta contra Roma, conclamando a guerra civil, e muitos foram tratados pelos cidadãos como se fossem realmente líderes messiânicos, isto mesmo. Muitos daqueles líderes rebeldes se portavam como o prometido Messias, que ia libertar os judeus dos romanos. Eles até aproveitaram aquela fábrica de moedas que havia na cidade de Jerusalém para começarem a fundir ou a cunhar o seu próprio dinheiro, a sua própria moeda. Um exemplo que a gente poderia dar seria o prutá, ou uma moeda de bronze cunhada pelo revolucionário judeu João de Giscala. Eu vou mostrar essa moeda para vocês. Ela está aqui na tela. É uma moeda pequena, de bronze. Ela tem um vaso como se fosse uma ânfora com 2 alças. E aqui, embora esteja bem apagado nesse exemplar que nós temos no museu, você tinha uma frase ou outra frase. Em algumas moedas estava escrito em hebraico Shanat Shtain, que significa ano 2, ou Shanat Shalosh, ano 3, que significa ano 2, o ano 3. Eles diziam o ano 2 da redenção de Jerusalém, ou o ano 3 da redenção de Jerusalém,
porque eram os anos em que João de Giscala estava se apropriando como o rei da cidade de Jerusalém, porque nesses 4 anos de guerra judaica, eles conseguiram expulsar os romanos da cidade, dominaram a administração da cidade dentro dos muros, e aí cunharam as moedas, você entendeu? Agora, depois, no ano 70, vem o exército romano e cerca a cidade de Jerusalém. Aí o resto da história você sabe. O templo foi destruído e a própria cidade também. Essas datas, só para lembrar, começaram no ano 66 da nossa era, quando então teve início a Revolução dos Judeus. Aliás, nessa época, as moedas eram cunhadas de uma maneira a protestar contra Roma. Ah, e curioso, geralmente as moedas do 3º ano da redenção de Israel diferenciavam-se pelo tamanho da ânfora, que tinha às vezes uma tampa distorcida ou decorada. Agora, o reverso dessa moeda ainda é mais interessante. Eu vou colocar aqui no telão e você vai ver. Preste atenção. Ela traz no reverso um cacho de uva. E esse cacho de uva é circundado por um slogan, que aqui também está bem apagado, onde você lê Herut Zion. Herut Zion significa da liberdade de Sião. Lembra que eu falei que era ano 1 da redenção ou liberdade de Sião? Eles achavam realmente que estariam sendo libertados dos romanos, o que não é verdade. A ânfora do outro lado da moeda talvez seria para guardar o produto da uva, o vinho, que estava aqui desse lado. Então, como vocês sabem, existem algumas variações, algumas arqueológicas, e todas elas levam os especialistas a tomarem também interpretações diferentes. Alguns acreditam que, com o passar do tempo, essas moedas podem ter sido cunhadas de maneira diferente em lugares, quem sabe até fora de Jerusalém, e não apenas em Jerusalém, o que deu ao povo a ideia de que o movimento rebelde estava realmente ganhando força. Talvez os rebelados não tinham aprendido a lição de Jesus quando também apresentou uma moeda romana e disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo será acrescentado a vocês. Se ouvissem isso, talvez não teriam tido um fim tão dramático para a sua cidade e o seu templo. Esse foi o assunto do programa Evidências hoje. Eu espero que você tenha gostado dele. Na semana que vem, nós vamos continuar essa temática, falando ainda sobre a curiosa história do dinheiro e a sua relação com a Bíblia Sagrada. Mas o nosso tempo está acabando e o programa de hoje vai ficando por aqui, tá bom? Mas não esqueça do nosso encontro semanal aqui na TV Novo Tempo, que é o canal da Esperança, o canal do Evidências. Um abraço e até lá! Oi, meus amores, bem-vindos e bem-vindas. Família querida, que Deus abençoe a você e todos que estão agora conectados com a gente, mesmo que estejam afastados uns dos outros, sozinhos, mas você faz parte de uma família e, inclusive, você é da nossa família aqui no consultório. Bem-vindos todos. Hoje nós vamos falar sobre crise existencial. Será que você já passou por algum momento em que você se perguntou: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo? Como assim? Para que eu existo? Será que você já confundiu uma crise existencial como, por exemplo, uma depressão? Será? Eu acho esse tema muito interessante e eu convido você para ficar com a gente no programa de hoje, fazer interação com a gente, mandar perguntas. Afinal de contas, é para isso que nós estamos ao vivo, para que você possa interagir e trazer aqui para a gente a sua pergunta. Minha convidada de hoje é psicóloga, gosta desse tema como ninguém, abre um sorriso quando se propõe falar sobre crise existencial, sobre a vida e as suas nuances mais profundas e reais.
de uma maneira muito gostosa de se ouvir, muito assertiva, muito prática, e é muito bom recebê-la aqui, como é muito bom receber você. Combinados para o programa de hoje? Então vem para cá. Eu te espero nas nossas redes sociais também para você mandar a sua pergunta. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram. Vai aparecer aí no seu vídeo para você já me procurar agora no Consultório NT ali no Instagram, ou você pode falar com a gente lá no nosso Facebook também. Essas duas ferramentas ajudam a que você espalhe também, convide outras pessoas para assistir com a gente, tá bom? Eu te espero. Daqui a pouquinho eu já quero repercutir as suas perguntas aqui. Crise existencial, você sabe o que é, o que significa para você? Tem uma história para contar? Darleide, por exemplo, neste momento eu estou me sentindo perdida, nem sei para que eu vim ao mundo, coisas assim. Conta pra gente, o que está acontecendo com você? Então eu já apresento definitivamente para você, minha convidada de hoje, a psicóloga Drica Prates. Bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Espero que com você também. Espero que com vocês que estejam aí em casa nos assistindo. Mas se não tiver tudo bem, tá tudo bem também. Esteja aqui conosco para aprender um pouquinho mais, para ficar cada vez melhor. Porque você diz que se não tiver tudo bem também. É por causa da cobrança de que tem que estar tudo bem e às vezes a gente perde oportunidades de aprender com esse momento? É por aí ou algo diferente? É totalmente por aí, especialmente um tema como esse, né, Darleide, da crise existencial. Especialmente porque a crise existencial vai chegar. Se ainda não chegou para você, pois aguarde que em um momento ela chega. Como assim, menina? Que ameaça, doutora! Porque o que é a crise existencial? É um momento, como você introduziu, de questionamento. A pessoa se passa por uma fase de questionamento. Quem sou eu no mundo? Qual é o meu papel no mundo? E se você nunca passou por isso, nem que seja lá na adolescência, talvez você esteja fugindo do seu encontro com você mesmo, com o seu propósito, com o seu ideal, com o que você está fazendo. E aí, um dia, não vai dar mais para fugir. Um dia você vai se encontrar com essas perguntas. O que eu faço aqui? Qual é a minha função? Por que eu passei por onde eu passei? Quem nunca se perguntou assim, por quê? O que aconteceu nessa situação? Em que momento da vida eu estou vivendo? E passa por esses momentos. Muitas vezes, quando nós temos essa cobrança, né, de tem que estar tudo bem, a gente foge de nós, foge de aprender o que precisa ser aprendido, foge de viver a experiência que precisa ser vivida. E um pouco da crise existencial é essa alfinetada, esse chama ali para você mesmo, para a sua vida, para a sua experiência e para o que você precisa. Crise existencial é a mesma coisa que vazio existencial? Se não for, diz pra gente o que é a diferença ou o que é o conceito de cada um. Perfeito. A crise, como mencionado, ela passa por esse momento de questionamento. É muito questionamento. O vazio, como o nome já diz, já não tem mais nem o questionamento. Ele realmente é aquele vácuo de existência. A pessoa, na verdade, ela pode até já ter chegado numa certeza, que a certeza é: a vida não vale a pena. E eu não estou aqui por motivo nenhum, por razão nenhuma. Inclusive, tem uma vertente filosófica muito famosa por isso, que é o niilismo, né? Que é aquela vida sem sentido. Dentro do niilismo, a gente tem aquela frase assim: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ou seja, aproveite a vida, faça o que você quiser, coma mesmo, viva de prazeres, porque a vida é isso, é prazeres. Não tem mais nada além disso. Isso é um vazio. Eu não vejo mais sentido. O sentido é o prazer, só que o prazer também é vazio. Então, no momento que você vive aquele prazer, que delícia, o prazer acaba e a sua felicidade também vai junto. Essa é a diferença da crise para o vazio. O vazio, ele já está embasado numa certeza, que é a certeza do nada. A crise não. A crise, se você trabalha bem ela, você encontra alguma coisa, às vezes, melhor do que o que você tinha antes dela. Muito bom. E o que mais se vê hoje? Consultório, por exemplo, no seu consultório, nos seus atendimentos, as pesquisas, o campo de observação. Em que lugar as pessoas mais se encontram hoje? Mais enfrentando crises, fomentado por uma realidade que nos atropela com muita novidade, ou mais pessoas que enfrentam vazio?
Infelizmente, mais pessoas que enfrentam o vazio. E por quê? Exatamente porque as pessoas estão fugindo de si mesmas. Então, se você sente angustiada aqui, eu estou com angústia dentro de mim, eu pego aqui meu celularzinho, ó, abro um Instagram da vida, pego um videozinho ali, vou ver umas besteiras e eu fujo de mim. Eu fujo do encontro comigo mesmo, para não sofrer. As pessoas não querem sofrer. Só que nisso que elas não sofrem, elas passam o amadurecimento e já vão logo para o apodrecer, que é o vazio. Para não pensar em si mesmo, para não lidar com a própria vida e com os próprios sofrimentos, elas acabam se encontrando nesse espaço de vazio. Você evita, eu tenho uma paciente assim que é tão interessante, ela evita tanto o sofrimento e ela já estava sofrendo e não percebia. Agora ela percebeu, já está um mês comigo, já deu para sacar a realidade. Mas ela não percebia, ela já estava sofrendo, ela já estava com vontade de morrer, com ideação suicida. E ela não percebia que tudo isso era de tanto ela fugir de sofrer. E o que eu digo na vida, o que significa fugir de sofrer? Eu não vou me apegar, não vou me relacionar, por exemplo. Porque imagina se eu me relaciono, se eu me apaixono e se eu sofro. Aí ela entrava na solidão. Eu não vou fazer um curso, que ela quer fazer um curso. Mas ela nunca entrou no curso porque, imagina se não dá certo. Eu não consigo me formar nesse curso. Fugindo da frustração, fugindo das perguntas, ela acabou entrando no vazio. De nada vale a pena, minha vida não vale a pena, minha vida não tem sentido. Nada para mim é bom, a vida não é gostosa. Em se tratando das perguntas que surgem no período de crise, né, que você vai se deparar ali com... E agora? O que eu estou fazendo aqui? Portanto, enfim, são as perguntas. Como é que se encontra as respostas para as perguntas que surgem durante uma crise existencial? Vamos começar identificando as perguntas. Ótimo. E se eu te disser que a maioria das pessoas não sabem nem o que elas estão perguntando? Imagina. Muitas vezes ela não vai nem encontrar resposta, porque ela não sabe nem que tipo de resposta ela está procurando. Para você entender a sua pergunta, identifique ali o que causou essa fase de questionamento. Normalmente tem um gatilho. Eu vou mencionar alguns gatilhos, por exemplo. O mais comum, extremamente saudável, é o gatilho da adolescência. A adolescência é um gatilho para a crise existencial, porque é uma fase que o ser humano está se descobrindo como indivíduo, sua identidade. E aí ele vai começar a se questionar, será que eu quero a religião dos meus pais? Será que eu quero a profissão que eu achei que eu queria na infância? Eu quero mesmo ser bombeira, bailarina? Eu quero mesmo ser policial? Porque aí você tinha a fantasia da infância que agora está em contato com a realidade. E aí, a partir disso, muitos adolescentes não passam bem por essa fase, porque não tem um mediador, um pai mediador, para guiar. É um pai mais repressor, para ofuscar esse momento de crise. E aí ele vai se perceber nessa crise só lá mais para frente na vida. Em casos, por exemplo, de morte de alguém. Então, a morte, e eu acho que esse tema hoje foi bem propício devido ao fato do Brasil ter vivenciado a morte de uma cantora famosa. E aí ela estimula, essa morte estimula nas pessoas essa sensação. Será que eu estou fazendo certo com a minha vida? Porque a qualquer hora eu posso morrer também, né? Exatamente. Se ver no lugar. Exatamente. Apesar de que, assim, a gente está vivendo um tempo tão adoecido, as pessoas estão tão adoecidas que há também aquelas que não têm a menor relação ou ligação ou interesse de se conectar com essa pergunta e a vida, o que é para mim? Porque você sabe que tem pessoas que banalizam, que desprezam, porque não pensa como eu, não é como eu, não canta o que eu gostava. Não cantava o que eu gostava? Então, sabe, coisas assim que dá pano para uma outra camisa de força. Mas, enfim. Exatamente. E até aí, esse ignorar a dor da morte porque era alguém que eu não gostava, também diz muito sobre um componente psicológico dessa pessoa de rejeitar completamente. Exato. E também está ligado a um certo vazio existencial. Porque a partir do momento que a vida tem sentido para mim, a sua vida vale mais para mim do que a música que você canta, do que as qualquer ideias. Coisa, política, tudo, ideologia, qualquer coisa, né? Porque passa pela valorização da vida. Isso. Não de ideias, não de política, não de música, mas de vida. Então, essas pessoas que já têm essa visão, já estão, talvez, caindo ali nesse vazio existencial, já estão numa desvalorização, não só do outro, mas sobre si mesmo. É impossível uma pessoa que se ama rejeitar o outro. Começa por aí, porque quem conhece o amor
sabe como distribuir esse amor. Exato. E aí a morte, ela é um ponto que mexe com a vida. Nada mexe mais com a vida do que a morte. E você se deparar com essa possibilidade. Então, esse é um ponto de crise existencial. Então, se você está passando por essa crise por morte, já são outras perguntas. Tem muito mais a ver com o que você está fazendo, com o que você está servindo para o mundo, com o legado que você está deixando. Isso tem muito mais a ver com o que você realmente, com os procedimentos da vida que você está fazendo. Não necessariamente com quem você é, e mais como você está expressando aquilo que você é para o mundo. Já existem outras crises causadas, por exemplo, por fim de um relacionamento. Uma pessoa que está no fim de um relacionamento, foi traída, foi deixada, ela já começa a questionar coisas mais voltadas para si mesma, sobre o seu próprio valor. Será? O que eu fiz para merecer isso? Será que eu não mereço ser amada? Será que eu não fui esposa boa o suficiente, marido bom o suficiente? Então já começa a ser perguntas mais voltadas para o seu valor. Então identifique primeiro isso. O que está te causando todo esse questionamento? O que passou por você para te causar isso? Esse é o primeiro passo. A partir de então, se ouça, se escute. Quando eu vou dar a palestra sobre autoestima, é muito curioso a reação das pessoas, que eu brinco assim, olha, quem aqui, quando está em casa sozinho, liga a TV e não é para assistir a TV? Você liga a TV só para poder ouvir alguma coisa e não ter a sensação de que está sozinha. A maioria levanta a mão. Sério? A maioria. Porque elas não querem ficar sozinhas, liga a TV, liga o rádio, nem está ouvindo, mas quer ter a sensação que tem alguém. Então, isso te impede de ouvir a sua própria voz. Impede de você ouvir seus próprios pensamentos. Para que ter medo? Por que as pessoas têm medo do pensamento, Darleide? Porque elas cresceram naquela visão filme da Disney, assim, ou de outras empresas de filmes que faz aquela coisa fantasiosa, né? Uhum. Tem aquela fantasia que é aquele satanazinho aqui e aquele anjinho. Então, como as pessoas enxergam o próprio pensamento? Como se tivesse praticamente um satanás e um anjinho. Mas a verdade é que o seu pensamento, não existe vilão no pensamento. Você não é o seu vilão. O que existe é o quê? Ideias. Então, tem ideias que são produtivas e tem ideias que não são. Mas são apenas ideias. Não veja como o satanás e o anjo. Veja como ideias. Para nós que cremos em Deus, veja até talvez como o Espírito Santo tentando arrazoar com você, tentando conversar com você. Quando você se cala, não tem diálogo. E aí, como é que você vai descobrir a sua verdade sem diálogo? Não tem como. Então vai ser o quê? O fim, vai ser um surto. Assim como num casamento. Se o meu marido chega para mim, a gente precisa conversar, eu estou insatisfeito. E eu falo, não quero saber. Uhum. O casamento vai acabar. Né? Agora, quando é a própria pessoa, ela tem isso. Ah, eu estou insatisfeito. Não, longe de mim, eu não quero falar sobre essa insatisfação. Uhum. Vai terminar em surto, com certeza. Vai ter aquele outro que também vai falar muito e que chega até às vezes a esbarrar quase que num outro extremo, que pode esbarrar até num vitimismo ao contar a sua própria história. Não tem esse lugar também? Uhum. Que é a pessoa que falar também não significa que está se escutando, né? Uhum. Pode ser que esteja só repetindo uma ideia da qual ela se apropriou para justificar isso e aquilo. É que nós somos uma caixinha de surpresas, né? Uhum. Mesmo a psicologia, ela não consegue descrever todos os casos, todas as pessoas, porque a natureza humana é muito surpreendente. A história de cada um é muito diferente. Uhum. Mas tem esse que vai ocupar esse espaço também, que não, eu falo do que eu sinto, eu falo do que eu penso, eu estou falando. Mas às vezes o falar também não é refletido, né? Não mesmo. Ela não fala para entender, ela joga as palavras no ar. E aí eu vou manter até a metáfora do casamento. Então, da mesma forma que eu rejeitar ouvir o meu marido não vai funcionar, só ficar ouvindo e depois dizer, tá bom, sem ter compreendido absolutamente nada do que ele falou, vai ser inútil também. Então, não é o falar, a raiz não está no falar, está na compreensão. Então, não basta falar, você precisa se compreender. E é por isso até que a terapia funciona, porque o psicólogo está preparado para te instigar naquilo que você está falando e não está entendendo. É muito curioso quando um paciente meu fala alguma coisa e eu falo assim, então, mas você reparou que você falou tal e tal coisa? E a pessoa fala, não.
ela mesma falou e ela mesma não percebeu. E até pela sua reação, acho que você também já teve uma experiência assim, né? A pessoa está falando, falando e ela não entendeu ainda o que ela está falando. E o mais interessante é quando ela fala e a resposta para o questionamento dela está na Ali. própria fala dela. E ela não se escutou. E é muito interessante, né, Drica, como a gente se entrega. Uhum. Nós nos entregamos, só que se a gente não se escuta e também não tem uma escuta apropriada de um profissional ou de alguém à sua volta que capte e diga, pensou nisso? Olha isso, olha o que você falou, alguma que nos desperte, não funciona. A Francisca está dizendo, a Francisca lá do interior do Ceará, ela diz, muito bom o tema de hoje, já passei por isso, é muito ruim, mas eu cresci muito nessa crise, graças à terapia e também às orações. Um beijo para você, Francisca. Interessante que ela, então, declara, né, testemunha do ter aprendido na crise. A crise é uma bênção, né? A crise, quando bem aproveitada, é uma libertação. Pós-crise é bênção. Você sempre sai, quando você aproveita a crise, você sempre sai muito melhor do que quando você entrou nela. Todas as crises que eu passei, por exemplo, foram sempre marcos na minha vida. Mas, Drica, ajuda a gente assim, faz um combo. Tem quanto tempo, produção? Só para eu saber se eu jogo essa pergunta agora ou para depois. 7 minutos. Faz assim um combo para a gente, tá? Você falou, por exemplo, do gatilho da adolescência e há outros também que eu creio você vai descrevendo para a gente. Mas vamos voltar aqui. Descreve para a gente esse combo que aparece numa crise existencial, na mulher, no homem. Semana passada, alguns dias nós fizemos um programa sobre a idade do lobo, a idade da loba, essa crise assim, das fases, porque o meu interesse, o seu também, é que quem está ali do outro lado possa identificar nela mesma. Por exemplo, ela está agora angustiada, ela está insatisfeita com o trabalho, também com o casamento, a maternidade, ela acha que está horrível, ou que está solteira, o curso que está fazendo, ela está se vendo sem sentido, muita coisa. Você sabe que isso causa aflição. Então, faz a gente entender ainda melhor como é que essa crise surge, se tem idade, se tem mais na mulher ou mais no homem. Vai levando a gente para esse lugar de entendimento mais prático ainda. Não tem idade. A crise pode acontecer em qualquer momento e normalmente depois de um período de mudança na vida. Então, a crise existencial mental ela começa com alguma coisa que mudou no seu ambiente. Então, você pode, por exemplo, ter 40 anos e aí agora seus filhos estão todos crescidos. Essa é uma mudança difícil de identificar, principalmente quem tem mais de um filho, porque foi acontecendo gradualmente. Um filho foi saindo, outro filho. E aí a coisa a mãe só vai sentindo aquele aperto, alguma coisa está mudando. Aí o filho se muda e ela não consegue identificar que foi a saída dele. Parece coincidência, mas não é. É porque muitas vezes, e por isso também acontece muito em mulheres, essa coisa porque mulheres são muito devotas à cultura e à forma, mesmo que nós fomos criadas, para nós que acreditamos na criação, né, tem esse componente de cuidado. E quem cuida tende a ter crise existencial quando não tem mais do que cuidar. Olha só. E eu já recebi, inclusive, várias pacientes nesse ponto. Porque, assim, a minha mãe, por exemplo, a gente começou a perceber necessidade de uma terapia, de um tratamento, depois que os filhos não precisavam mais dela. Porque ela passou uma vida toda, eu nunca vou me esquecer do dia que perguntaram à minha mãe assim, qual era o sonho dela? Era me ver casada e formada. Hoje eu estou casada e formada, trabalhando. E agora? Qual é o sonho dela? E agora? Para que ela vive? Os filhos estão todos bem, estão todos estabilizados, e agora? Então, a crise existencial vem depois desse e agora? Perdi o emprego. E agora? Morreu alguém que eu amo. E agora? Então, pensa aí no seu e agora. Ótimo. Isso você consegue identificar a sua crise. E verbalize. Se você não tem alguém de confiança, pega o seu caderninho, compra um caderninho ali na papelaria e comece a escrever. Primeiro, identifique o seu e agora. Quando foi que você percebeu assim, e agora? Algo mudou na minha vida. Às vezes é coisa pouca, às vezes é assim, engordei 10 quilos, e agora? Não me identifico mais. Não me identifico no meu corpo, não estou mais satisfeita comigo, e aí começa crise de autoestima, começa outros pensamentos. Então, sempre tem um e agora. E escreva sobre isso. Suas dúvidas, que dúvida que você está tendo sobre você? Sobre quem você é, sobre a sua vida, sobre o seu propósito. Depois que você organizar essas dúvidas, agora vai responder.
responda. Outra curiosidade de paciente é essa: os pacientes se perguntam muito as coisas e eles não se dão as respostas. Aí eles chegam para mim assim, Drica, o que eu faço em tal e tal ocasião? Eu já me perguntei tantas vezes, eu falo, e qual é a resposta? Você já se perguntou? Se responda então. E aí, quando a pessoa se propõe a se responder, ela vê que ela sempre teve a resposta. Só nunca se propôs a se responder. Apenas se pergunta e nunca parte para o momento em que a resposta vem. Então, parta. Pegue as suas perguntas e parta para a resposta. Muito bom. Gostei disso ser ainda mais prático, né? E agora? Eu lembrei, inclusive, agora que o meu marido tem um livro, o título deste primeiro livro dele, segundo livro dele. Não, primeiro. E agora? A pergunta da sua vida. Uhum. Olha só, a pergunta da sua vida. Vamos ver aqui alguns comentários. Boa noite, excelente assunto. Gostaria de sugestões de livros que falem sobre este assunto, comportamento, padrão rígido, flexível. Você vai lembrar agora de alguma dica de leitura? Eu tenho um de cabeça que pode ajudar, se chama A Mente Vencendo o Humor. É de uma psicóloga, ele é excelente, ele não é um livro de autoajuda, ele é um livro de autoterapia, porque cada capítulo você tem testes para você fazer, você responde esses testes, tem um site que você pega as suas respostas dos seus testes, você consegue se automonitorar, tem tabelinha de humor para você ir anotando e monitorar seu humor, é perfeito. Então, é um livro muito bom para quem quer se conhecer, A Mente Vencendo o Humor. Uhum. Você diz uma autoterapia, mas isso não substitui uma terapia propriamente dito, mas é uma boa ajuda, né, para quem está buscando o autoconhecimento. Isso, exatamente. Nada vai substituir uma terapia com um psicólogo que você vai lá semanalmente. Nada, em termos terapêuticos, para a saúde mental não existe nada que se equipare. Mas a gente sempre produz, a psicologia por si produz para alcançar aquelas pessoas que, infelizmente, por mais que elas queiram, não têm acesso a um psicólogo. Então, quem pode pagar por um psicólogo, quem tem acesso, mesmo que de outras formas, vá. Quem não tem, aí tem essa opção desse material. Perfeitamente. Lembrando, né, que justamente sabemos que acesso até mesmo a um médico, a um clínico, não é fácil em determinados lugares, para determinadas pessoas. A gente sabe a qualidade do atendimento, a saúde no Brasil, enfim. E a gente sabe e também deve lembrar a você que já teve alguma experiência de ir a um psicólogo ou mesmo a um psiquiatra que trata em consonância, esses dois profissionais caminham muito próximo um do outro, mas se você já teve uma experiência de ir a um psicólogo, não se identificou, não gostou, Darleide não me ajudou, Drica, não foi legal, você precisa procurar um outro profissional. Porque, primeiro, há profissionais e profissionais, há abordagens e abordagens. E há também empatia ou não empatia, há conexão entre o profissional e o paciente ou não tem. Então, você não deve fechar as portas para essa possibilidade. E não tendo essa ferramenta agora, ou esse profissional, ou esse caminho neste momento para você, aí na sua vivência, na sua cidade, Darleide não tem. Você sabe que há lugares que não tem mesmo, com facilidade. Apesar de hoje estar muito mais fácil por conta do atendimento online. Drica, por exemplo, tem atendido presencialmente e online. Todos os profissionais praticamente aderiram a isso por conta da pandemia, que tem sido facilmente acessível para muitas pessoas. E também vale dizer que essa busca de conhecimento precisa ser sua também, antes de você considerar que o que vai resolver é o profissional, é o psiquiatra ou psicólogo, quem quer que seja. Você precisa se comprometer com o seu bem-estar e passa por essa busca do autoconhecimento. Deixa eu entender como é que funciona a mente humana, como é que eu funciono. Deixa eu pensar na minha história, na minha família, no meu quadro. Deixa eu me conhecer, deixa eu ver quem eu sou. Então, os livros, materiais que são disponibilizados para você, às vezes na internet mesmo, com profissionalismo, vai te ajudar muito nesse caminho, né, Drica? Concorda comigo? Plenamente. Então, muito obrigada. Então, quero aproveitar para indicar para você um curso de saúde mental, de forma prática, digamos assim,
digamos assim, não, é a verdade, né? Você vai receber em casa esse material escrito que eu tenho aqui em mãos, é uma revista com muito assunto de saúde emocional. Depressão, ansiedade, crise existencial também. Material feito pela doutora Rosana Alves, que é neurocientista, psicóloga, enfim, PhD em neurociência. E além de você ter esse material em mãos aí na sua casa de presente, você vai poder acessar as videoaulas. Então, é um pacote de conhecimento para você acessar e ter esse conteúdo junto de você para que haja mudanças. Quando a gente tem acesso ao conhecimento, o conhecimento nos acessa interiormente e provoca mudanças, ok? Então, vamos lá. Sentimentos, a ciência do existir. Pode tomar sua aguinha, pode tossir. Isso acontece ao vivo, até comigo. Vou fazer assim, vou para o intervalo e aí, enquanto isso, salva aí o nosso número e pede a sua revista Entre Sentimentos, a ciência do existir. Até já. Conversando agora com Drica Prates, que é psicóloga, tema de hoje aqui no consultório de família é crise existencial. Sabe o que é isso? Já passou por isso? Está passando por isso? Comenta aqui com a gente. Vem cá e responde também, Drica. Uma pessoa de personalidade melancólica tem maior probabilidade de ter crise existencial ou não tem a ver o tipo de personalidade? Quem pergunta é a Marilda, de Macaé, no Rio de Janeiro. Um beijo para você. Não tem maior probabilidade. Qualquer pessoa, inclusive, está sujeita a passar pela crise. Agora, o que diferencia de homem para mulher ou de personalidade para personalidade é a forma com a qual a crise é passada. Em termos assim, ter crise está mais associada a algum tipo de característica? Não. Agora, se essa crise vai ser identificada realmente como um momento passageiro e se a pessoa vai superar aquilo, aí sim, tem a ver com a forma que você desenvolveu resiliência. Por uma questão de cultura, quem tem a personalidade melancólica acaba sempre confundindo as suas próprias características, como tristeza, com depressão, e às vezes pode se confundir também uma crise existencial como uma depressão, como um momento ainda mais grave do que seria, e aí pode se tornar mais difícil passar. Mas para uma pessoa que entende a sua personalidade, ela sabe que ela é assim mesmo, que a energia dela é mais baixa, não é tão espivitada e tudo, consegue ainda superar bem. Em algum momento você disse lá atrás que quem não passou ainda, quem não viveu uma crise existencial ainda vai passar, ou seja, bem determinista, né? Então, porque diante da história do ser humano, nós não temos todas as respostas. Então, normalmente quem acha que não está passando por alguma crise, nunca passou, porque a crise, nem sempre ela é crise existencial, se for sofrida, se for aquela coisa, ai meu Deus. Não, às vezes uma transição de carreira é um momento de crise existencial. Você se depara com aquela carreira, é porque nós pensamos assim, crise existencial, então vai ser aquele sofrimento, aquele drama. Não, agora o momento que eu estou aqui, não me identifico mais na minha carreira. Será que eu devia estar aqui? Esse é o momento. É um tipo de crise existencial. Será que eu deveria estar nessa carreira? Será que eu não deveria encerrar esse curso de faculdade? Pode não ser um drama para a pessoa. Por quê? Porque ela desenvolveu resiliência, ela sabe que ela tem um grupo de apoio. Então, ela sabe que se ela chegar e falar assim, gente, eu percebi que essa faculdade, esse curso não é para mim. Eu achei que era uma coisa e não era. E ela vai conseguir passar. Só que quem não tem essa resiliência prévia vai transformar isso num drama. Meu Deus, e agora meus pais vão me matar? E aí ela entra num processo dramático. Então, talvez esse processo dramático não é todo mundo que vai passar, mas uma fase na vida na qual você se questiona. Agora, por exemplo, com a morte da cantora, quem não parou e pensou, será que eu estou fazendo a minha vida tudo ok? Teve gente que não, que está totalmente seguro de que está tudo bem com a vida, que realmente está seguindo no caminho certo.
Porém, teve pessoas que se questionaram do seu trabalho, se questionaram do seu relacionamento. Isso é uma crise existencial. É quando você se depara diante da sua existência e questiona essa existência, algo dessa existência. Se está onde deveria estar, se está encaixado onde deveria estar. A própria pandemia, né? Que a proporção da pandemia, mundo, enfim, o que foi e está sendo isso tudo, se não provocou em nós nada, nenhuma direção para repensar, para remodelar, para se reorganizar, a gente está perdendo uma grande chance, né? De pensar o que faz sentido para mim aqui e agora. Bom, quais são os direcionamentos ou o direcionamento dado nesse momento? Como é que se aproveita melhor a crise? Primeiro, compreendendo que você está passando por um momento que não é para ser dramático, ele é para ser realmente aproveitado. Quando nós encaramos que na vida o sofrimento e a incerteza é tão real quanto a felicidade e a certeza, quando nós encaramos que essas duas coisas fazem igualmente parte da vida, de forma inclusive saudável, quem é mãe vai entender muito bem, porque eu vi um meme, uma piadinha na internet que era assim, ouvir gritos de criança é uma coisa muito misteriosa, porque você não sabe se aquela criança está sendo maltratada ou se ela só foi impedida de tomar 1 litro de desinfetante. Então, é o quê? Um grande sofrimento, aquela frustração para a criança. Extremamente saudável, extremamente necessário. Ela vai chorar como se estivesse sendo maltratada, mas você sabe que ela não podia tomar aquele desinfetante. Eu contava uma historinha para minha sobrinha nesse último domingo, e eu contava uma historinha que a incluía como personagem. Então, era uma garotinha e fui desenvolvendo ali uma historinha com ela. E ela disse, essa é a minha história. E aí, em algum momento, e quando era bebê, eu contava, e eu disse assim, ela ainda não tinha os seus dentinhos. Aí ela, bebê tem dentinho sim, eu vou falar para minha mãe. Quer dizer, a gente pode, para criança, que drama, né? Bebê não tem dente. Então, às vezes, a gente vai se deparar com questões que a gente também não sabe nem descrever, mas sente, né? Alguma coisa que vai implicar em a gente parar e pensar, e agora? Como é que eu saio disso? Volta para tal pergunta do e agora, né? Exato. E aí você pensa, é normal? É isso. Criança não tem dente, é normal sofrer pós um luto ou durante um luto, obviamente. É normal sofrer o fim de um relacionamento, tem a sua normalidade o sofrimento. Mas você falou sobre resiliência, como é que se desenvolve ou como é que a gente melhora, como é que a gente reforça resiliência? Vamos lá. Fatores importantes da resiliência. Vamos começar por fatores que não são tão falados. Porque normalmente nós falamos ali, você tem que acreditar, você tem que ter mais fé, você tem que... Mas nem sempre é fácil. Então, pense no seu entorno. Um fator muito importante para a resiliência é ter grupo de apoio. Isso é muito importante. E muitas pessoas ignoram isso. É você ter alguém que você pode confiar. É você ter um grupinho que você sabe que vai estar ali para te dar um suporte, para te estender a mão. É muito mais fácil ser resiliente quando você tem essa pessoa. Então, observe o seu entorno. Você não criou um grupo de apoio? Por que não? Você está estreitando seus relacionamentos, está ligando para as pessoas que você ama. Muitos de nós hoje estamos nos esquecendo de fazer manutenção dos nossos relacionamentos. Verdade. As pessoas, eu fico assim, impressionada, impactada. Eu vejo o comportamento das pessoas no que elas postam ali na internet. O tanto de postagem do tipo assim, depois que você vira adulto você não tem mais amigos, Jesus tinha 12 discípulos, eu não tenho nenhum amigo, a pessoa se considera uma pessoa sem amigos, porque não está tirando tempo para construir amizades. Então, um fator importante para a resiliência, construa amizades. Esteja com as pessoas, se interesse por elas, elas vão se interessar por você. Isso vai ser um fator muito importante para a resiliência. Você falou sobre se eu concordava ou não com a leitura de materiais, né, do curso, da revista. Isso é extremamente importante. Você alimenta a sua mente, assim como você alimenta o seu corpo. Quando você está comendo algo, aquilo está te nutrindo de alguma forma ou não.
ou está trazendo algum prejuízo. Depende do que você come, da hora que você come. Então, a sua mente funciona da mesma forma. Quando você está escutando uma música, quando você está batendo um papo, agora que você está aqui assistindo esse programa com a gente, você está alimentando a sua mente. Este alimento pode estar nutrindo a sua mente, fortalecendo a sua mente ou enfraquecendo. Então, segundo ponto, observe se você está nutrindo a sua mente. É assim que nós observamos um corpo forte. Você está nutrindo o seu corpo? Então, ele vai ter uma tendência para estar forte. Você está nutrindo a sua mente? O que você escuta? Que tipo de música você escuta? O tempo que você passa assistindo algum programa, que programa é? Que conteúdo esse programa traz? E em relação à leitura, né, Drica, existe inclusive a biblioterapia, ou seja, a seleção de leituras, de livros, leitura em livros que vão auxiliar a que hajam conexões mentais a partir do conhecimento oferecido e que muitas vezes tem sido dificultado até por questão da digitalização de tudo, do tempo que a gente passa no uso das redes sociais e muitas pessoas estão perdendo até a concentração na hora de ler, até mesmo a Bíblia. Darleide, eu começo a ler e eu não me concentro, nós estamos muito ansiosos, muito envolvidos com muitas coisas ao mesmo tempo e a gente está perdendo a capacidade de se concentrar, de parar numa leitura. Quando lê tem que ser material muito curtinho. Olha como a situação para onde caminho, né? Nós queremos vídeos curtos, textos curtos, livros de poucas páginas, o que me exigir um pouco mais de foco, um pouco mais de atenção, um pouco mais de tempo para me dedicar ao estudo, aprofundamento de temas, não, isso aí é coisa para doutor, não dá para mim, eu não consigo me concentrar. Então veja como nós também estamos perdendo oportunidades de nos nutrirmos em todos os sentidos, né? E especialmente nutrir a mente de conhecimento que fortaleça as próprias conexões neuronais, cerebrais, para que a gente desenvolva inteligências que estão ficando atrofiadas, porque a gente recebe tudo pronto e em pílulas, mas a gente não se alimenta de pílulas, a gente precisa de alimento consistente. Então, você lê, você presta atenção, você absorve conteúdos que realmente deem a você tônus muscular para enfrentar a vida, porque a vida não está de brincadeira. A ventania é forte, quem não estiver forte vai ser levado pelo vento e assim só a misericórdia de Deus. E se a gente não atenta até a misericórdia, a gente passa despercebido dela ou não dá atenção a ela, né, Drica? O que mais você ensina para a gente sobre o tema vazio? Nós falamos pouco sobre o vazio existencial em si, né? O que você está colocando sobre essa crise existencial também auxilia naquela falta de sentido para a vida, que é um tema que você também gosta muito de abordar? Tem aí um programa pela frente que nós vamos fazer sobre o sentido da vida. Como é que a gente auxilia também os que estão no vazio existencial? A primeira coisa que você precisa saber é que a vida pode ser gostosa. Eu gosto de falar isso para as pessoas. É possível mesmo? A vida pode ser gostosa. Ela pode ser, assim, desejada. Sabe, quando você deseja a vida, é possível, tá bom? Então, primeiro, aceite isso, é possível. Mesmo que agora você sinta que não é. Mas, mesmo doutora, meu casamento não está legal. É possível? É possível. Mas Drica, meu marido pediu divórcio, eu estou sozinha, ontem descobri que foi traída, é possível? Eu estou vivendo luto de alguém que morreu, é possível? Essas perguntas duras que fazem na hora do sofrimento, você está falando para essas pessoas também? Especialmente para elas, porque é quando é mais difícil acreditar que é possível. A vida, nós temos uma tendência a enxergar a vida assim, eu vivi isso e aí depois nunca mais eu vou superar isso. Mas uma pesquisa sobre felicidade, ela demonstra que normalmente você não sente tão feliz igual você achou que se sentiria em determinada situação, só que também você não sofre tanto por tanto tempo igual você achou que sofreria. A nossa visão prévia de determinada situação é sempre muito maior do que realmente é. Quem está passando por um momento de tanto sofrimento agora, tem a sensação de que aquele sofrimento vai durar para sempre. Não vai. Por quê? Porque o nosso cérebro foi programado para superar. Isso é uma coisa importante da gente entender. Ele é programado para superar, é feito para isso.
ele já tem toda uma configuração para isso. Então, mesmo que você não queira, em algum momento, essa situação vai passar. Mesmo quando a gente segura, em algum momento, ela passa. Ela pode até ficar um restinho que a gente vai se apegando ali ao sofrimento. Tem gente que abraça e vai segurando ele fica um restinho, mas ainda não é do jeito que era quando começou. Porque a tendência, a nossa mente, ela está sempre querendo se renovar. Tem até um exemplo que a gente usa sobre isso, dessa área de renovação, assim, na psicologia, a gente fala muito dessa história. Foi uma pesquisa que um dos psicólogos fez de colocar uma batata e ele viu que tinha uma frechinha, era um lugar escuro, uma frechinha de luz entrava naquela batata ali. Incidia sobre a batata, a luz. E não necessariamente sobre a batata, mas ali No perto, ambiente. no ambiente. Aham. E aí a batata começou a brotar e o galinho da batata, ele foi indo em direção à luz. E aí ele começou a crescer no fechinho de luz que tinha ali naquela sala escura. Então a gente usa muito a metáfora da batata, que a nossa mente ela é igual. Se tiver uma frechinha de luz, a gente vai estar sempre procurando encontrar essa frecha de luz. Então saiba que a frecha de luz existe. Permita a sua mente ir atrás dessa frechinha de luz. E E se ela uma vai batata florescer. floresce num canto escuro, mas por haver um pequeno facho de luz, ela brota. Imagina nós, filhos de Deus, o que o Espírito Santo não faz sobre uma mente que deixa-se de alguma forma ser iluminada por este Espírito que não vai nos deixar abandonados, sozinhos, ao desespero, justamente quando nós estamos vivendo nossos momentos escuros da vida. É tão importante a gente considerar que tudo passa, não é? Que a dor não pode ser eterna. No entanto, também a gente deve lembrar que esse abraço que você dá, que muitas pessoas ficam ali agarrando ainda a sua dor, me fez lembrar de uma mãe que eu visitei, depois de ela ter perdido um filho que tinha 7 anos e o menino morreu num acidente com fogo e depois de algum tempo ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela tinha outros filhos, mas enfim, isso não muda, né? É um filho. Mas ela continuava dando conta daqueles outros filhos, mas ela disse para mim, depois de bastante tempo que ela já havia perdido aquele menino, ela dizia, mas eu não posso me esquecer do meu filho. Seria uma desonra à memória dele. Pela memória dele eu sofro. Ou seja, se eu me permitir não sofrer, como eu sofro, eu faço questão de sofrer, porque é como se o meu filho estivesse sendo desonrado e caindo no esquecimento se eu parar de sofrer. O que é esse quadro, né? Esse apego à dor, Drica? Como é que se descreve isso? Nesse apego à dor em nome de não, isso não pode ser. Não é possível que eu vou ficar sem essa dor, não é possível, vai desonrar até a morte do meu filho, sabendo ela que a morte é a morte e que só haverá a vida devolvida àquele corpo quando Jesus Cristo voltar. Nós cremos que quando morremos, nós ficamos no pó da terra, nós voltamos ao pó da terra. Marília Mendonça e qualquer um outro ser humano que morreu está no pó da terra, nem no céu, no inferno, e no pó da terra. Quando Jesus Cristo vier, é o que diz a Bíblia Sagrada, nós cremos que quando Jesus Cristo vier, Ele fará com que no soar da última trombeta, diante de toda uma convulsão que se dará na terra pela volta de Jesus Cristo. Ao soar da última trombeta, segundo a voz do arcanjo, os túmulos se abrirão. Os que estão mortos nos túmulos, em qualquer lugar onde estiver mortos, os mortos em Cristo, por terem morrido em Cristo, receberão de Cristo o privilégio de ressuscitar primeiro. Os salvos em Cristo, que estiverem vivos, se encontrarão com estes nos ares e se encontrarão definitivamente com Jesus Cristo nos ares dos céus, nas nuvens dos céus, porque ele não pisará sobre a terra.
Depois tem a parte dos ímpios. Em um outro momento nós podemos estudar sobre isso. Inclusive a Novo Tempo oferece muitos estudos bíblicos sobre o estado dos mortos e a ressurreição. É o que nós cremos segundo a Bíblia. Não temos uma alma imortal que neste momento esteja no inferno ou no céu. Nós cremos que isso se dará exatamente como a Bíblia ensina. O apóstolo Paulo ensina isso lá em 1 Coríntios de maneira muito clara a respeito da morte e em tantos outros textos bíblicos de Gênesis a Apocalipse. Eu convido você a estudar sobre isso. Mas havia aquele apego à memória, não era a alma, porque ela não cria a imortalidade da alma, é a memória. Isso é interessante, né? Super, super. Na verdade, não era a morte desse filho. Ela estava tentando manter a presença dele através da dor, porque ela não aprendeu que existia possibilidade de caber as lembranças positivas como presença daquilo que ela viveu. Então, a dor precisava ser. Só que aí tem um componente, eu estou falando demais porque eu não conheço, mas tem um componente que eu acredito que possa haver um componente de culpa, porque essa dor não mantém só a presença, mas uma punição sobre ela. Então, ela está se punindo. Por que será que ela está se punindo? Eu acho que é um questionamento importante. Se você segura um sofrimento, eu acho interessante você falar que ela faz questão de sofrer. Você que está sofrendo há muito tempo já, talvez, mesmo que não de uma forma consciente, como essa mulher, mas você está fazendo questão desse sofrimento. Se ele não for embora, o sofrimento não faz questão de ficar. Muitas vezes somos nós que fazemos questão que ele fique. E normalmente estamos nos punindo por alguma coisa. É uma punição por alguma coisa. Mesmo que aquela punição não seja por você propriamente dito, mas eu conheço gente que se pune para punir outras pessoas. Para punir aquele que te causou mal, então vou ficar mal. Então existem esses nuances no motivo pela qual a pessoa segura o sofrimento. E me parece, por essa história, um componentezinho de autopunição nessa história, né? Então, verifique também, você que está aí em casa, há anos eu sofro com isso, mas o quê? Será que você não merece passar esse sofrimento? Talvez a pessoa sinta que não mereça. Ela não merece uma vida melhor devido àquilo que ela sofreu. Vou retomar a pergunta que eu te fiz, porque eu acabei também te conduzindo a falar a respeito dessa questão agora por último, mas ajuda nós a pensarmos sobre como é que a gente encontra sentido para a vida quando em face de uma crise existencial ou até mesmo do vazio. Dá para conciliar, assim, de como é que eu encontro sentido, como é que eu refaço, como é que eu caminho por aí? Você vai começar fazendo como a batata. Você vai começar a procurar os fechinhos de luz. Porque quando nós estamos num momento de crise, especialmente o vazio, a crise depende da sua experiência prévia, você já está buscando a luz. Mas no vazio, normalmente, a pessoa já acha que não existe luz, então ela não está nem buscando. Se você não está buscando, não vai encontrar. Então, busque, vá em direção a esse frechinho de luz. O que é o frechinho de luz? O que tem na sua vida que você pode se apegar agora? O quê? Pensa algo na sua vida. Você está vivendo mesmo só por causa do prazer ou tem alguma coisa que ainda te segura? Que ainda te mantém aqui? O que é? Você tem um sonho que está guardado há anos? Tem alguma coisinha aí na sua vida que você não está tá esperando para experimentar essa coisinha? Busque a sua luz e vá em direção a essa luz. Eu, particularmente, a minha luz é Jesus Cristo. Ele é meu fechinho de luz. Independente do que aconteça comigo, tá bom ou tá ruim, eu penso, eu estou indo em direção a esse Jesus Cristo. É Ele que me mantém. Qual é o seu frechinho de luz? Aquele que você sabe que tem uma direção a qual ir. Até conversando aqui antes, né? A gente conversando até sobre uma paciente com dificuldades e tudo para essa vontade de viver, que muitas vezes para o paciente a terapia é o fechinho de luz. Ele não quer mais viver, mas ele tem aquele compromisso toda semana. E ele fala assim, ok, eu não quero viver, mas eu vou esperar até a terapia. E aí, na terapia, ele renova outros motivos pelos quais viver e vai ficando, até chegar um dia que ele é curado, em que ele se fortalece dessas outras coisas, dessas fontes de vida que ele tem. Então, se apegue a uma. Dessa uma,
ela vai surgindo outras. Ah, é um filho, é alguém. Vai encontrando no seu entorno esses outros motivos. Eu não tenho um compromisso, faça um compromisso. Isso é uma ótima estratégia. Faça um compromisso com alguém. Sabe que eu acho importante isso que você fala sobre fazer o compromisso com alguém? É o exercício de sair um pouco de si também em direção ao outro, né? Claro, hoje é preciso e a gente fala bastante sobre autoestima, valor próprio, amor próprio. Isso tem o seu lugar, porque gente que não tem mesmo, tem gente que não tem, tá zerado e a gente precisa dizer, ei, você existe, você tem valor. Mas também há um reforço muito grande a ser autocentrado, sermos autocentrados. Nós nos importamos demais, a gente também chega nesse ponto de, ao contrário de quem não dá a menor atenção de se escutar, de se entender e de buscar ajuda, tem aquele outro também que, sabe, ele senta sobre o problema, ele faz questão de aquele problema permanecer. E isso também é adoecedor, é autocentrado, só penso no meu problema. Vai em direção ao outro, estende a mão para fazer uma caridade para alguém, se importa com alguém, fala a respeito da necessidade de alguém além da sua. Quando encontrar uma pessoa que conte-lhe um problema, não precisa você contar o seu, escuta o outro. Porque aí você encontra alguém, ai, estou muito triste, porque aconteceu meu trabalho, menino, o meu também. No meu, eu estou destruída. Calma, escuta primeiro a dor do outro. Diz assim, não, hoje eu não vou falar da minha. Hoje eu vou escutar a dor dela, vou escutar a dor dele. Vou me importar, eu vou cuidar, vou ajudar. Você precisa de ajuda? Onde for, onde você estiver. Porque, gente, pensa comigo, tá demais. Parece que o mundo parou. Me lembro de uma criança que recentemente ela diz assim, a amiga fala assim, que estava cuidando daquela criança, diz assim, sua mãe é uma artista, né? Sua mãe é uma artista. Aí a filhinha, uma criança, 5 anos de idade, olha para a cuidadora e diz assim, não, ela não é uma artista, ela só costura. Ah, é? Eu sou artista, porque eu pinto e desenho. O conceito dela de ser artista. Mas veja no diálogo daquela criança também o que nós muitas vezes fazemos. Não, outro não é, eu que sou. Não, outro não, eu é que sou o máximo. E aí Paulo vai dizer assim, ninguém pense de si além do que o que realmente é, né? E pense dos outros com mais respeito do que a gente pensa. Eu acho que é um remedinho também para a gente curar o egoísmo, né? Voltou a tossir, né, minha amiga? Estou achando que eu vou ficar aqui falando até o fim, porque ela voltou a tossir. Mas a gente vai terminando e o que você consegue falar? Consigo. Mas é exatamente isso, o serviço, o amor ao próximo e o amor, ele precisa ser expresso, existe essa necessidade. Se a gente for olhar o desenvolvimento infantil, com 2 anos, Darleide, já é possível notar empatia na criança. Eu não sei se você que está em casa, que tem criança, já viu. Do nada, ninguém pediu, tem um adulto pegando uma caixa pesada, aquela coisinha mais fofinha, criança, naquela entendimento dela que a pessoa está com dificuldade, ela vai lá querer ajudar. Você já viu uma cena assim? Com certeza. Com 2 anos, ninguém ensinou. Não foi dito para essa criança. A ajuda não foi pedida. Estava nela, sabe? É desenvolvido no ser humano esse desejo de servir, de ajudar. E às vezes a gente cresce e esquece e deixa para trás. Deixa para trás isso que é tão natural nosso. O nosso desejo de servir. E o servir, ele só vai te trazer prejuízo quando não vem junto com o seu amor próprio. Por isso que Jesus fala, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, está ali no limitezinho. Você se ama e você ama o outro. Não tem como você amar mais. Então, quando está assim, esse serviço, ele te traz saúde física e mental. Muito bom. Obrigada, Drica. Deus abençoe você e seu trabalho como psicóloga, como ajudadora de muitas pessoas. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço você o convite, é sempre um prazer. Obrigada. E agradeço quem estava nos ouvindo estar aqui também. Muito obrigada. Um abraço, meus amados. Muito obrigada pela companhia também. Pensem, repensem sobre a vida. Tornem-se cada vez mais disponíveis para serem úteis na vida. Ajudem outras pessoas, pensem em outras pessoas. O amor também exige se esquecer um pouquinho de si. Sabe, Dricas, quando Jesus diz assim para que nós amemos os outros como nós os amamos, também nos faz pensar sobre como nós nos amamos tanto que nos esquecemos do outro. Vamos equiparar para isso preencher nosso vazio e responder nossas crises existenciais. Um abraço, até a semana que vem. Pense nisso, que Deus te abençoe.
Eu sou Ana Lopes, jornalista e exploradora. Levei choque! E nessa temporada eu vou investigar se a vida no planeta é fruto do acaso ou de uma mente inteligente que nos planejou. Deus não pode ser testado. Começa agora Origens na sua TV Novo Tempo. Movimento, sistema solar, cálculos, tudo o que conhecemos no mundo moderno foi descoberto por figuras do passado. Cientistas que dedicaram suas vidas para entender o universo e as leis que regem ele. O carro que aceleramos, a bicicleta que pedalamos, o celular que utilizamos ou o aparelho que você está assistindo esse programa nesse momento. É fruto da ciência. E se você descobrisse que os cientistas no passado, os pais da ciência moderna, eram cristãos? Isso muda alguma coisa como estudamos as nossas origens? Hoje eu vou investigar a fundo a história de cientistas criacionistas do passado. Newton demonstrava o seu conhecimento, os acadêmicos de Cambridge ficavam impressionados com o conhecimento teológico que ele tinha da Bíblia e, claro, também de matemática. Vamos descobrir como eles moldaram a ciência. Esse movimento que eles começaram determinou toda uma nova forma de se fazer ciência. E entender se o fato deles terem sido cristãos ficou esquecido por grande parte dos pesquisadores. Essa ideia de pensar nele mesmo, no mundo secularizado, faz com que não se leve muito a sério essa perspectiva dos dois estudar a Bíblia, orar, enfim. E ainda eu vou embarcar em uma grande aventura no Hopi Hari, um dos maiores parques de diversão da América Latina, para fazer experiências científicas de um modo divertido. Você gostou de fazer ciência de uma forma diferente? Eu amei, tirando os efeitos colaterais físicos. Em meio a uma ciência repleta de ceticismo, vamos ver como descobertas do passado ainda são fortes evidências de que fomos planejados. A depender de onde você estiver, é possível enxergar no céu uma imensidão de estrelas. Se olharmos a Lua, o Sol e tantas outras grandezas, naturalmente podemos questionar: de onde surgiu tudo isso? E mais, quem somos nós nessa imensidão? Meados de 1500, Nicolau Copérnico, matemático e astrônomo polonês, também fez esses questionamentos. Ao mesmo tempo que exercia funções religiosas na Igreja Católica, Copérnico, considerado o pai do heliocentrismo, desenvolveu a teoria que prevê que o Sol é o centro do sistema solar e não a Terra, como se acreditava até então. Copérnico foi, digamos assim, o grande iniciador ali da chamada Revolução Copernicana. Ele questionou o modelo geocêntrico do universo, né, que colocava a Terra no centro do universo, e aí ele teria colocado o Sol no centro do universo. Galileu Galilei veio depois dele. Então, Galileu, ele confirma a perspectiva de Copérnico ao dizer que a teoria heliocêntrica estava certa. Ou seja, hélio, Sol, né, e a Terra gira em torno do Sol e, portanto, não é o centro do universo. Pai da ciência moderna, o toscano Galileu Galilei foi astrônomo, matemático e físico. Ele foi responsável por aprimorar o telescópio, por realizar inúmeras descobertas sobre o universo e ainda se tornou o precursor do relógio de pêndulo. Galileu Galilei é basicamente a razão pela qual nós hoje não acreditamos que objetos pesados caem mais rápido. Até então, até a época de Galileu, que
século XV, século XVI, se acreditava que objetos que tinham maior peso, maior massa, cairiam mais rápido. E a sua maior contribuição, a mais conhecida, foi a invenção do seu telescópio, com o qual ele pôde observar o movimento da Lua, observar Júpiter e principalmente descobrir as 4 maiores luas de Júpiter. E isso deu maior força à visão heliocentrista. Então essas ideias de Galileu revolucionaram a ciência e permitiram que Newton, lá na frente, melhorasse ainda mais essas descobertas pela invenção do cálculo. No mesmo ano em que a ciência perdia Galileu, ganhava um outro grande pesquisador, Isaac Newton. Reconhecido como um dos grandes, se não o maior cientista de todos os tempos, ele ficou conhecido por grandes descobertas, entre elas os efeitos da gravidade, devido a uma história que supostamente teria visto uma massa caindo de um pomar direto no chão. Ele ainda fundamentou as leis do movimento, mais conhecidas por todos nós como as 3 leis de Newton. Eventos aparentemente banais fizeram com que Newton estudasse leis universais e revolucionasse a ciência e a forma como interagimos com o mundo. Newton, ele era um pequeno gênio. Newton, ele tinha um grande conhecimento da Bíblia, né, na sua juventude. Ele entrou na Universidade de Cambridge, se não me engano, aos seus 20 e poucos anos, e ele demonstrava o seu conhecimento. Os acadêmicos de Cambridge ficavam impressionados com o conhecimento teológico que ele tinha da Bíblia e, claro, também de matemática. Ele foi um grande talento da matemática também. E a grande contribuição de Newton com os princípios matemáticos foi passar a usar a matemática como linguagem da ciência e não mais a história, a narrativa, como era feita até então. E foi exatamente isso que Newton fez ao estudar as 3 leis do movimento. Conceitos como inércia, aceleração e força, antes estudados por ele, agora são parte fundamental do conhecimento que temos sobre o mundo e podem ser facilmente observados nos dias de hoje. E para te provar isso, eu vou fazer um experimento científico um pouco diferente. Vou te mostrar na prática as 3 leis de Newton. E por isso eu já estou no Hopi Hari, um dos parques de diversões, maiores parques de diversões da América Latina, e eu já estou acompanhada da professora Gil. Bom dia, Tudo bem? Sim, eu já ia lhe falar, se você já sabe, aliás, você tem vivido a ciência num lugar assim. Olha, ao longo da minha formação eu tive várias experiências práticas, mas sem frio na barriga. Com frio na barriga é a primeira vez. Então, está preparada, não está preparada, está ansiosa? Tô ansiosa. Para assumir o desafio? Tô ansiosa, mas ó, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, nós vamos andar por alguns brinquedos aqui, né? Vamos ter experiência e vamos aprender sobre 3 leis de Newton. Exatamente, a mecânica newtoniana na prática. Vamos lá? Vamos. Só para recapitular rapidinho, a gente vai passar pela primeira lei de Newton. Qual é? Ai, que medo. Além da lei da força divina, nós vamos ver agora a lei que diz que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento e um corpo em repouso tende a permanecer em repouso até que uma força atue sobre ele. A lei de inércia. Inércia. Vamos lá? Vamos. Vamos. A subida é devagar, a gente vai conseguir olhar tudo. Yeah! Praticamente acabamos de sair da montanha russa e professora,
como... Gostou? Vai, vamos. Como a gente aplica a montanha-russa para a primeira lei de Newton? Deixa eu reorganizar os neurônios aqui, que foram muito chacoalhados. Mas é o seguinte, a primeira lei de Newton fala sobre a questão da inércia, né? A gente percebe bastante ao longo do caminho quando o nosso corpo é chacoalhado, mas em especial quando essa montanha, né, o carrinho, o vagão da montanha-russa está saindo e chegando. Quando nós chegamos, né, o nosso corpo responde. Quando você está andando de carro e às vezes precisa frear, nosso corpo vai para frente. Por quê? Nós estávamos à mesma velocidade que o carro, pois estávamos dentro dele. Todo o nosso organismo todo estava na mesma velocidade. Ele freou, eu não tenho o freio que ele tem, então meu corpo teria a tendência de continuar o movimento que foi barrado. Que foi o que a gente vivenciou aqui. Então no dia a dia a gente percebe isso. Quando a gente sai correndo e para de repente, né? Podemos dizer que a ciência moderna foi moldada por essas figuras, Newton, Galileu e outros grandes nomes do passado? Sim, com certeza. Esse movimento que eles começaram determinou toda uma nova forma de se fazer ciência. O experimental, a forma matemática de tratamento, deixar a narrativa para o tratamento matemático. Essa troca de linguagem trouxe muita informação. A abordagem matemática permitiu o florescimento da ciência e da tecnologia que nos traz até o momento de hoje. Além da clara contribuição para o modo como o mundo se desenvolveu no aspecto tecnológico, Isaac Newton também se destacou pelo estudo da Bíblia. Por que talvez a gente não escuta tanto do fato deles terem sido cristãos? Eu tenho a impressão que a relevância acadêmica, científica dos dois foi tão importante e é tão estudada hoje no mundo, inclusive secular, que por alguma motivação eles obliteram, ou por desconhecimento, realmente não terem interesse em revelar essas questões, obliteram isso. O fato é que o que Newton estudou e escreveu levou o ser humano à Lua, certo? Basicamente, né? A engenharia hoje civil deve muito a Newton por conta desse umbilicocentrismo humano, dessa ideia de pensar nele mesmo, no mundo secularizado, faz com que não se leve muito a sério essa perspectiva dos dois estudar a Bíblia, orar, enfim, seguir uma vida religiosa. E no próximo bloco, eu vou entender por que cientistas criacionistas ficaram tão esquecidos na história. Deus não pode ser observado. Esta é a mentalidade de hoje. Então, por isso, essas concepções religiosas desses pensadores, às vezes, não são tão relevantes. Vamos viver também grandes experiências e sustos no parque. E ainda conversar sobre como fazer boa ciência. Então a gente não pode misturar a convicção moral do cientista com a ciência. Tudo isso logo mais no Origens. Antes do intervalo, nos conhecemos grandes cientistas do passado que eram criacionistas. E ainda entendemos a importância deles para a ciência moderna. O que Newton estudou e escreveu levou o ser humano à Lua. Depois eu parti para uma aventura no parque de diversão Hopi Hari. Vamos aprender sobre 3 leis de Newton. Exatamente, a mecânica newtoniana na prática. E a nossa aventura tá só na metade. Bom, antes do intervalo a gente estava falando sobre as 3 leis de Newton, que são... A primeira lei é da inércia. Um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento até que uma força atue sobre ele. A segunda lei diz que a aceleração de um corpo depende da força que é impressa sobre ele e também da massa, tá?
é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa. Ou seja, quanto mais força, mais aceleração, quanto mais massa, menos aceleração. E, por último, nós temos a ação e reação. Uma força realizada recebe uma outra em sentido oposto a ela, mas com a mesma direção e mesmo módulo, mesmo valor. Então. Agora chegou a hora. Sim. Nós vamos para o barco Viking para poder experimentar na pele a segunda lei de Newton. Ok. Preparada? Será que a gente vai estar gritando lá? Pronta? Eu acho que nós vamos gritar um pouquinho, talvez, né? Isso vai ser normal. Vai. Vamos. Então vamos. Você em casa, vamos. Muito bom. Acabou de sair do barco Viking, já recuperamos O fôlego. um pouco de medo. E a segunda lei de Newton fala sobre aceleração, força e aceleração, mas alguma coisa Massa. também. Então, como a gente percebe essa segunda lei de Newton aqui no barco Viking ou talvez em outras atividades do nosso dia a dia? Quando a gente é mais novinho, é uma delícia ir num balanço. No balanço a gente pode utilizar a força do nosso próprio corpo para se impulsionar ou chamar alguém para fazer isso. Quando a gente está executando esse movimento, a gente recruta uma série de forças ali. Tem a nossa força peso, tem a força de tração, certo? Tem a força centrífuga que está ali mantendo a gente preso. Então, a segunda lei de Newton, embora ela seja associada à massa e à aceleração, ela se aplica de diversas maneiras nesse brinquedo. Muitas vezes, a gente percebe que, embora a ciência moderna tenha totalmente as suas bases nesses pensadores, realmente é pouco mencionado que esses pensadores eles tinham uma concepção religiosa da natureza, especialmente a cosmovisão cristã. Hoje isso tende a ser rejeitado porque depois de Bacon, o método científico, a ênfase exagerada na observação, valorizou-se aquilo que é observável, aquilo que é testado. Deus não pode ser testado, Deus não pode ser observado. Esta é a mentalidade de hoje. Então, por isso, essas concepções religiosas desses pensadores, às vezes, não são tão relevantes, justamente por não serem sujeitas ao método científico. Mas foi a fé em um Deus Criador, um dos fatores que motivaram Isaac Newton a fazer ciência e investigar ainda mais a fundo o universo e as suas leis. O pensamento de que hoje vivemos em um universo mecânico, cuja evolução pode ser descrita em equações matemáticas, foi estimulado pelas descobertas de Newton. E isso fez com que a humanidade evoluísse para uma argumentação mais lógica, contribuindo não só para a ciência, mas também para a filosofia e a teologia. Bom, agora estamos começando quase a terceira aventura da nossa experiência aqui no Copenhague. Professora, vamos estudar aqui a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Toda vez que a gente faz uma força sobre um objeto, ele devolve essa força, ele tem uma reação no sentido oposto. Quando você pega uma bolinha de borracha e joga no chão, ela vai e volta e ela vai parando por conta do atrito com o ar, da dissipação de energia para o ambiente. Quando você pega uma bola de massinha e joga no chão, ela bate e fica. Aqui a gente vai experimentar um meio termo, e vai sofrer as consequências desse meio termo. Você já falou direitinho, vamos sofrer. Está preparada? Vamos? Sim, vamos. Lá em casa, vamos?
atrás, no Sim. barco viking e também no carrinho bate-bate. Você gostou de fazer ciência de uma forma diferente? Eu amei, tirando os efeitos colaterais físicos. A gente ficou meio, né? Mas assim, a ciência na prática é totalmente diferente, né? É como se o nosso cérebro se expandisse para o sensorial e não só para o teórico. Isso é muito bom, ajuda a gente a gravar muito, né, aquilo que a gente está experienciando. Eu espero também que vocês tenham gostado de cada emoção que nós vivemos. Vocês viram a gente gritar e tudo. Espero que vocês tenham gostado. Em meio ao meu aprendizado sobre ciência, eu também entendi que o fato de Newton, Galileu e tantos outros terem uma fé nunca foi um fator impeditivo para fazer boa ciência. Na verdade, parece que foi justamente o contrário. Ao nós depararmos com esses paradigmas, é importante reconhecermos o que é crença e o que é método científico, respeitando sempre o limite de cada um. É possível explicar ou praticar ciência sendo um criacionista? Vou contar uma experiência pessoal minha. Um dia eu estava no laboratório que eu fiz iniciação científica e depois pós-graduação. Um dia que estava um bom número, não me lembro se 5 ou 6 deles reunidos, um deles virou para mim e perguntou na lata, assim, eu não estava esperando aquilo. Davi, você é criacionista? E eu respondi, sou. E imediatamente eu vi vários pares de olhos arregalados olhando para mim. E ninguém abriu a boca, mas eu confesso que eu não sei de onde surgiu o que eu falei a seguir. Mas a resposta que eu dei para eles naquele momento foi o seguinte, olha, a Bíblia não explica tudo aquilo que nós estudamos aqui. Agora, eu também não posso aceitar que, baseado nessas coisas que nós estudamos aqui, se crie uma filosofia para dizer que o meu Deus não existe. E se fez silêncio na mesa. E aí eu percebi que o docente, o mais assertivo de todos, eu sabia que o que ele falasse, todos os outros iriam aceitar e seguir. Ele se preparou para falar, eu já me preparei, né? O que vem? E ele só disse o seguinte, eu levei muito tempo para chegar a essa conclusão. Então a gente não pode misturar a convicção moral do cientista com a ciência, com o conhecimento. Quando o cientista acha que porque ele não precisa de Deus para explicar os fenômenos físicos, e isso é uma prova de que o meu Deus não existe, ele está extrapolando, ele não está falando sobre ciência, está falando sobre a opinião dele. Isaac Newton, por exemplo, nunca negou suas crenças. Ainda mais quando escreveu sobre o que considerava ser a sua maior descoberta. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. No entanto, o que jamais poderá ser contestado por causa de inúmeros registros históricos é de que a fé em um Deus moveu e ainda move vários dos grandes nomes da ciência, que hoje servem de referência para aqueles que se dedicam a negar o estudo das origens a partir de um Criador. Na semana que vem, vamos conversar sobre as diferentes visões sobre a origem da vida. A teoria do Big Bang é uma consequência direta da relatividade geral de Einstein. E que ela nos diz basicamente o seguinte, que o universo teve um início. Saber a importância que é conhecer as nossas origens. No final, a mesma coisa a ciência procura. De onde nós viemos, hein? Uma razão do porquê estamos aqui. E entender melhor as evidências da nossa criação. Quando você analisa a coluna geológica, de baixo até em cima dela, você vê complexidade o tempo todo. Tá imperdível Origens. Semana que vem, às 11 da noite. A gente te espera.